que bom que deu certo. Tudo Boa bom? noite, tudo bem? Boa Boa noite, tudo noite. bem? Que Muito feliz de prazer estar aqui falar. com vocês, queridas. Ah, que bom. Prazer falar com você. Sempre Muito bom, uma gratidão. honra estar aqui com vocês. Muito bom Exatamente, é uma falar sobre honra. um tema tão lindo. Exatamente, um tema tão lindo, tão abrangente, mas assim tão especial e importante, né? Sim, sim, muito. Ah, que bom, que bom. Bom, acho que iniciamos com apresentações, pode ser? Ok. Sim, com Ok, certeza. então tá bom. Então vamos lá. Vou me apresentar primeiro e logo em seguida vocês, ok? Então, para quem ainda não me conhece, sou Janaína, eu sou psicóloga, trabalho na clínica de psicoterapia, trabalho tanto na linha junguiana quanto na transpessoal e, e eu quis trazer, né, esse tema por vários motivos. É um tema que está sempre dentro da terapia, com certeza. E porque também aí um pouco mais para frente, no dia 21, eu e a Ju vamos fazer uma vivência para falar um pouco dessa importância, né, do que é essa ancestralidade em nós, né? Então é isso. E aí convidei Gisela e Ju para me ajudar aqui nesse bate-papo. Bem-vindas. Gi, quer Obrigada, falar? querida. Posso falar? Eu sou a Gisela, filha do Valdir e da Maria Hilda. Sou consteladora familiar. Minha formação anterior foi em direito. Fiquei um tempo também trabalhando com o terceiro setor, alguns bons anos dedicados exclusivamente à maternidade, até encontrar esse caminho sistêmico que eu tanto amo, que tanto me faz bem e começar a atender. Então, hoje é a isso que eu me dedico. Estou muito feliz de estar aqui para falar sobre esse tema, bem, que eu respiro todos os dias, que é a ancestralidade. Exatamente, e faz um trabalho lindo. Gratidão, Linda, querida. linda. Eu sou Juliana, vou igual a Gi, então. Sou filha da Lourdes e do Pedro. Estou aqui para compartilhar e multiplicar o amor que transborda do meu coração. Eu sempre falo isso, que eu venho aqui nessa telinha, a gente divide a telinha, mas a gente multiplica o amor, né? E o Com conhecimento de certeza. alguma forma. E muito feliz de estar aqui, dividindo esse bate-papo com vocês. Eu acho que quando a gente encontra essa força da ancestralidade, o quanto a nossa vida muda e transforma, né? É Exato. muito lindo de ver, é muito lindo de sentir isso. E no setting terapêutico também, o quanto vem, né, muita demanda Muita. de sistema, né, desse olhar Dessa mais. necessidade, né, de olhar. E até algumas clientes eu indico a Gisela e elas voltam, nossa, Exato. transformadas e assim, e vai transformando cada vez mais em terapia. E o quanto é importante olhar, né, para os nossos ancestrais, para quem veio antes e honrar e respeitar tudo que eles viveram. Eu acho que Exatamente. está travando o da Gi, não? É, para mim aparece, eu não sei se. Ah, ela Ah, ela caiu. caiu. Manda novamente ou ela consegue entrar com o mesmo? Não, eu acho que você tem que mandar. Peraí, Então, assim, o peraí. quanto. Ai, quantas pessoas queridas aqui. Quanto você vai mandando convite? O Fê entrou. Deixa eu ver se ela Fê já entrou Titãs, novamente. a Ah, Débora, oi, Fê. Que Fernando saudade. Souza. Muito bom. Muito Deixa eu bom ver ter se ela já vocês tá aqui. aqui. Peraí. A Hum, Débora, a Mari, a Fê, Margarete, Iê.
Leda, a Para Jula mim, Túmulo estava aqui também. ah, Gigi, não, para mim ela não aparece. Será que ela entrou de novo? Ah, e aqui, vamos ver. Enquanto Vamos ver a se vai. Jana... Ah, já solicitou. Ah, agora veio. Oba, Ai, que bom. caí. Essa Não internet tá sei o que demais, né? aconteceu. Saí Faz agora do parte. Wi-Fi e vou tentar pelo 4G. Vamos ver o que acontece. É, mas faz parte. Bom, então vamos lá. É, a gente quer trazer aqui nessa essa conversa, essa importância, né, de olhar para essa ancestralidade. E acho que é importante falar, né, o que que é essa ancestralidade, né, que tanto a gente fala, né, o que é isso, que é essa ancestralidade em nós. Sim, às vezes parece algo tão distante, né? É, Tão fora da nossa realidade, né? Especialmente para exato, pessoas um pouco mais racionais, mais céticas e que talvez ainda não estejam nessa busca, né? Do autoconhecimento, da espiritualidade, né? Falar sobre ancestralidade parece tão distante, né? exatamente. E é engraçado porque em um determinado momento da minha vida realmente parecia algo muito distante. Eu gosto sempre de trazer esse exemplo pessoal, porque eu acho que muitas pessoas, né, talvez ainda não estejam nesse momento. E tá tudo bem assim, né? Eu já estive há um tempo atrás num momento onde as pessoas falavam, vamos olhar para as causas, né, dos problemas, para os padrões repetitivos, para crenças limitantes. E era um assunto que eu dizia, não, agora não, ainda não me chama, né? Uhum, Então, hoje, eu vejo a importância disso, né? A importância de olhar para trás, não, mas de uma forma diferente, não para me justificar, porque isso acontece muito, né? Algumas pessoas acabam caindo na armadilha de ao entender de onde vem o meu padrão, ao entender de onde vem a minha lealdade sistêmica e por que eu faço determinadas coisas e tenho determinados comportamentos, acaba se tornando uma forma de se justificar. Então, não se trata sim, disso, né? exato. Se trata de entender de onde vem esse amor, né? O Bert Hellinger diz que tudo se trata, tudo se refere ao amor, mas existe o amor que cura e o amor que adoece. Então, para eu Exato. entender que amor é esse que talvez esteja me adoecendo num padrão repetitivo, numa amarra, numa coisa que me paralisa, para que eu possa agora, e aí é importantíssimo, com gratidão, com respeito, me Sim, despedir dessa crença, dessa lealdade, honrando aqueles que vieram antes, né? E antes de mais nada, a primeira coisa que a gente precisa olhar, e que muitos nessa hora dizem: não, nem quero saber, são os nossos pais. Não exato. adianta. Nós podemos fugir, fazer mil coisas, mas enquanto nós não olharmos para a nossa relação com os nossos pais, nós vamos continuar como vendas nos nossos olhos, vivendo a Exatamente. vida com essas vendas, né? Exato. Como se não olhasse para nós mesmos, né? Sim. Porque Se somos é 50-50, negligenciar é, grande parte, né, daquilo que nós somos. Então, ai, definiu a Sim. ancestralidade com muita delicadeza, porque eu sinto que quando eu pelo menos dentro da terapia, a gente vem e eu toco nesse assunto, as pessoas falam, nossa, mas isso é da minha avó, isso é não sei do que, sabe? Então não integram mesmo, não trazem, né, para o momento atual essa essa toda essa herança, né? É como se Sim. não pertence, isso foi lá.
Sim, mas aí fica essa pergunta, né? E como a Jo acabou de trazer, né? Nós somos a mistura assim, perfeita, indivisível, Exato, indissolúvel dos nossos pais. E não apenas deles, né? Porque às vezes é mais fácil a exato, gente sim, ter essa imagem concreta dos dois. Mas eles são dos avós e os avós dos bisavós, então um sim, pouquinho de cada um chega até nós, né? exatamente. E eu acho fantástico ver como a epigenética está evoluindo na pesquisa, né, de como que é possível a gente ter não apenas os traços físicos, né, as características genéticas, mas a gente herdar as dificuldades, né, as Sim, dores. E é muito interessante ver os experimentos que eles têm feito. Um que eu acho muito marcante, com netos de holandeses que passaram muita fome e todos com obesidade, então mostrando o impacto de tudo isso, olha quer dizer, só, fazendo certas ligações, né, de um sim, ponto de vista da ciência, porque daí você traz um embasamento para muitas pessoas que precisam desse que embasamento, como precisam, eu já exato, precisei um dia, Sim, né? sim, exatamente. A Então é epigenética está exatamente, fantástico. muito a epigenética tá muito avançada e tá trazendo respostas assim incríveis, né? Incríveis. Incríveis. E é interessante, porque daí ela coloca tudo isso de uma forma muito mais, talvez próxima de, de algumas explicações diferentes daquelas que a gente traz na constelação, porque é fenomenológico, vem de uhum, um campo morfogenético, que são coisas sim, mais abstratas e que é impressionante. Eu acho que é o tipo do trabalho que você na verdade, você é conquistado a partir do momento que você experimenta aquilo no seu corpo, né? Então, até tá, então, você tem uma resistência para acreditar, mas de repente você se vê num trabalho e você diz: como é possível estar acessando todas essas questões do campo de outra pessoa que eu nem exatamente, conheço, né? uhum, Então eu acho muito interessante ver assim essas novas pesquisas e o quanto que isso vai trazendo para a gente essa consciência de que a gente sim tem tudo aquilo que os que vieram antes do nosso sistema é, viveram, experimentaram, né? sim, exatamente. E só para, eu vou complementar aqui com um olhar muito breve, acho que da psicologia, quando você fala isso, o Jung ele fala desse inconsciente coletivo, né? Para ele tem dois inconscientes, o pessoal, que é só relacionado a experiências pessoais, mas o coletivo, que a gente herda, que é passado de geração para geração, e no olhar dele, é, a gente herda e compartilha de todos os seres humanos. Então, esse inconsciente coletivo, ele traz conteúdos de históricos, né? Vamos dizer assim. E para ele, então, ali fica, ele coloca como um inconsciente coletivo étnico, que ali traz, então, a parte cultural do nosso país, nosso estado, da nossa cidade, né? Porque o Brasil é tão grande, a gente percebe, né, o quanto isso Sim. modifica mesmo, né? E ali também a questão familiar. Então, ali também a gente traz toda a nossa herança transgeracional relacionado, né, a essa família, essa ancestralidade, né? E tudo isso vem Sim. conosco. E aí a gente pode trazer, né, Gisela, pelo olhar aqui, conteúdos que para cada indivíduo pode ser manifestado de uma forma ou não. Acho que muito no olhar da psicologia, dependendo muito do ambiente onde ele está, né, das experiências, enfim. Mas, mas ele traz, né? E se você não olha para essa ancestralidade, você não se abre para trabalhar essa ancestralidade, você vai acabar nessa repetição padrões comportamentais, psíquicos, enfim. Então, eu acho que
tem uma junção aí, de certa forma, né, desse olhar. E é por isso que eu gosto e estudo muito a questão da, da constelação hoje, né, desse olhar sistêmico, porque para mim faz muito sentido. Sim. E Pode falar. eu ia te perguntar, e quando não olha? Quando a pessoa não quer olhar, ela nega, ela negligencia mesmo. Isso traz algum... O que traz para a pessoa isso, né? Essa negação toda, essa... Então, eu costumo dizer que esse é um trabalho de tomada de consciência, né? Exato. Então, até aquele momento, a gente não tem consciência de onde vem o padrão, a gente não tem consciência de onde vem a Sim, lealdade, a é gente muito... não entende de onde vem, às vezes, uma emoção, uma raiva que a gente não compreende, uma violência, enfim. Várias questões que a gente manifesta até o momento onde a gente passa a olhar com olhar sistêmico, a gente não tem consciência, então a gente não tem escolha. Quando você Tá, não tem consciência, você segue vivendo isso. exatamente. Agora, quando você olha e você entende que tudo na nossa vida tem uma razão de ser, seja um Uhum, sintoma, seja um relacionamento, seja um conflito, um trauma, tudo que vem para nossa vida tem tá. algo por trás. Então, quando você começa a olhar e você descobre, então, eu estou honrando, por exemplo, com essa obesidade, a minha avó que passou fome Que passou e por fome. algum motivo eu tenho essa fome ancestral, ou eu excluo meu pai, eu não quero dar um lugar para ele no meu coração e eu tenho essa fome do meu pai. Então, eu estou dando só exemplos e gosto sempre de pontuar que não existe fórmula mágica, não existe receita para bolo, cada caso é um Sim, caso. É exato, preciso olhar para entender o que exato. está por trás, mas estou exemplificando. Então, quando eu olho, agora sim eu tenho uma escolha. Porque eu posso me despedir desse padrão, porque eu posso incluir quem estava excluído, eu posso passar a honrar Hum, de uma outra forma. Porque no fundo, a gente está honrando essa pessoa, tá. mas inconscientemente e através de uma atitude que muitas vezes nos machuca, né? Então, eu quero fazer um outro curso, eu quero trabalhar em outra coisa, mas eu honro um ancestral que se dedicou, por exemplo, à medicina e a salvar vidas, e eu não consigo sair daquilo, e eu quero. Então, quando eu consigo entender de onde vem, eu consigo agora dizer para ele: eu vejo você, eu te dou um lugar, mas agora eu passo a te honrar de uma outra forma. Eu deixo com Uhum, você o que é seu e eu sigo com o que é meu. Então, ali a gente descola dessa energia, sim, porque a gente entende que existe um campo energético, um campo de memória familiar, que quando a gente nasce, a gente é aspirado para vivenciar certas coisas que outros tá. vivenciaram, justamente desse campo. Então, quando eu percebo tudo isso, eu sei de onde vem e eu não Sim, faço nada com isso, é uma escolha também. É claro que é uma exato. escolha. Sim, exato. Mas, especialmente quando eu escolho não incluir pai e mãe, que é o básico do básico, é a nossa raiz mais próxima, mais profunda. E eu sigo naquela mesma postura de criticar, de julgar, de condenar, de dizer que não é justo e eu que estou certa e tudo mais. Bert tem uma frase que ele diz, né? Grande diante dos pais, pequeno diante da vida, né? E o que ele quer dizer com isso? Então, eu posso sim escolher essa postura, por Hum, exemplo, de ordem invertida, que é um dos pilares do olhar sistêmico, e ficar aí nessa posição, mas nesse lugar eu não tenho força. E a gente tá. percebe muitas consequências dessas exclusões e esse não olhar, essa não abertura para receber a força que vem da ancestralidade. Porque a Sim, gente entende que a força para a vida e o é. fluxo do amor só podem vir dos nossos pais, do Que masculino, demais. do Sim, feminino. E quando eu, de alguma forma, continuo escolhendo não tomar isso,
eu tenho inúmeras consequências, né? A gente, Ótimo. no atendimento, tanto em grupo quanto individual, eu posso exemplificar aqui muitas situações, desde depressão, nada dá certo no trabalho, não tem fluidez, não tem fluxo, não tem prosperidade, não tem abundância. Tá. Algo muito comum, por exemplo, é não conseguir também nenhuma relação saudável. Então, assim, existem milhões de consequências para as pessoas que não querem. E tá tudo bem, às vezes é o caminho delas, às vezes é a escolha delas, e eu não sei o que é certo para ninguém. Eu tenho que ir para o meu lugar de pequena, e acho que como Exato. terapeuta, esse algo, o mais importante de tudo é, nós não salvamos ninguém. Nós Exato. ficamos no nosso lugar e nós facilitamos e mostramos algo, mas a pessoa tem o livre-arbítrio, o direito Exato. de querer ou não querer olhar. Exato. Agora, existe uma outra situação que também é preocupante e que decorre disso, da pessoa não querer olhar, que é o lugar da vítima. E Sim. todos nós já estivemos nesse lugar. Quem disser que não está mentindo, né? Todos nós, em algum momento, vamos para esse lugar ou vamos para a criança ferida, mas nós percebemos e saímos desse lugar. Nós falamos, Tá. opa, peraí, aqui eu não tenho força, aqui eu não consigo ir para a vida e sentir conexão, então eu saio. Mas muitas pessoas estão tão acostumadas a viverem nesse lugar, e esse lugar, às vezes, traz tanto poder, traz tanta atenção, porque a Sim, pessoa, exato. às vezes, é cuidada o tempo inteiro e quer continuar sendo cuidada, que ela não percebe que ela está trocando a força para a vida, a conexão do viver, a conexão de se sentir realmente fluindo, por um poder que é ilusório, por um cuidado que não nutre. Sim. Porque é um cuidado que fica ali apenas mantendo a pessoa presa. Mas, de novo, isso é uma escolha de cada um. De cada um. E, às vezes, nem é uma escolha. A pessoa ainda não consegue. Então, eu gosto muito de uma Tá. frase da Maria Gurjão que diz: não é quando eu quero, é quando eu posso. Então, Exato. às vezes, a pessoa não pode, e tá tudo bem também assim, né? É preciso Exatamente. respeitar. Exatamente. Sim. A transpessoal, ela fala muito, né, dessa questão, quanto a gente também precisa reconhecer, né, as nossas forças, estar bem, para a gente conseguir olhar, a gente, se apropriar da luz para conseguir olhar, né, para a nossa sombra. Então, às vezes é o que você falou, então não é o momento, a pessoa ainda está. E tem essa questão também na terapia, né? O quanto a pessoa está ali fragilizada, às vezes também não conseguimos olhar diretamente para tudo. Mas aos poucos, né? Com o tempo a gente vai conseguindo. Sim, sim. Tem uma. E pode falar. Você quer complementar? Eu faço a pergunta que me colocaram aqui. Não, pode colocar, pode falar. Tem uma pessoa perguntando, na falta, né, da pessoa, né, de um pai falecido, uma mãe, isso é possível fazer ainda, Gisela? Essa é uma Esse trabalho? excelente pergunta, e era exatamente ela que eu ia responder, que eu tinha Que visto aqui bom. na tela, porque a mágica desse trabalho é que ela não encontra limitação no tempo e no espaço, né? Então, a gente consegue sim trabalhar alguém que já não está mais aqui, porque na verdade toda mudança é dentro de nós e não no outro. Então, mesmo a pessoa não estando mais aqui, eu posso mudar o meu olhar para essa pessoa. Eu posso reconhecer dentro de mim a gratidão, o amor, o Exato. respeito por essa pessoa. Então, eu atendo muitas pessoas que sim, já tiveram o seu pai ou sua mãe né, falecidos. E é muito lindo ver como a pessoa consegue, de alguma forma, internamente, se posicionar de um outro lugar para esse pai e para essa mãe. Então, isso faz toda a diferença, porque a pessoa consegue pacificar o seu coração, até mesmo em relação a esse destino, a essa partida, a esse luto, de se curvar diante disso, de incluir esse pai, de incluir essa mãe. E a gente consegue ver realmente a diferença disso. Então, nas constelações, sim, a gente trabalha, né? A gente trabalha muitos filhos não nascidos, né? Abortos, tratamentos Sim. de fertilização, enfim.
A gente olha muito para esses bebês que não nasceram e a gente vê assim a diferença depois que você consegue incluir todos eles, assim, tanto na fisionomia da pessoa que está constelando, quanto naqueles representantes que ali representam essas almas que não estão mais aqui, né? Então, Tá, não existe esse limite, pode sim ser tá. olhado para tudo isso. Ah, que bom, que bom. Tem uma outra Tem uma outra. pergunta aqui, ó. E quando Fala, você Júlia. reconhece que esse lugar de vítima está em um ancestral e você quer quebrar esse padrão, isso é negar a ancestralidade? Olha, é ótima pergunta também, né? Quando a gente quer mudar o outro, a gente não tem força, a gente não está no nosso lugar, a Exato, gente perde toda a força que a gente teria nessa luta em glória. Essa luta, ela não tem como ser vencida. Nós exato. não conseguimos fazer com que o outro seja diferente. E por isso tantas pessoas ficam presas nesse lugar. Ah, meu pai é assim, minha mãe é assado. E fica nisso a vida inteira. Só que quando você muda o olhar e você entende, ok, por pior que seja o meu pai, por pior que seja a minha mãe, eles são assim, eu não vou conseguir mudá-los. Eu devo a minha vida a eles, independentemente do que eles sejam. Então, eu vou me transformar porque eu quero me curar. Eu quero me liberar desses padrões e dessas lealdades para que eu possa seguir livre. Mas para que eu possa seguir livre, preenchida, com o meu masculino e feminino equilibrados, para que eu possa seguir com fluidez na vida, eu preciso mudar internamente, eu preciso transformar o meu olhar. Então, quando eu consigo fazer essa transformação, de olhar para eles, sair desse nível onde eu julgo, onde eu vejo quem está certo, quem está errado, e eu simplesmente aceito, ok, por Uhum. alguma razão, esse é o pai certo para o meu aprendizado, para aquele que a minha alma veio buscar, por mais que o meu ego não compreenda. Essa é a mãe certa para essa jornada e para aquilo que eu vim aprender, mesmo através dos ensinamentos da dor. Quando eu consigo internalizar isso, eu Sim, olho para eles de outra forma. de outra forma. E quando eu olho para eles de outra forma e eu passo a me posicionar dessa outra forma, sempre com respeito, com gratidão e do meu lugar de filho, inegavelmente isso tem um efeito neles, mas não porque eu quis mudá-los, porque eu me Exato. transformei. E aí, como uma cascata, porque essa é a beleza do trabalho sistêmico, quando eu Exato. olho para algo, quando eu incluo algo no meu sistema, isso aproveita todos do meu sistema, essa Uhum. cascata vai trazendo essas mudanças. Então, é sempre olhar para nós, Para né? nós. E ao Uhum. mesmo tempo, tem algo também que eu acho interessante, né? Que a Maria Gorjão também sempre fala, é que nós olhamos a nossa história sempre do nosso lugar, do nosso ponto de vista. E a Exato. constelação te tira desse lugar. Você vai olhar o ponto de vista dos outros também dessa situação. Então você não tem como você continuar a enxergar daquele jeito. E quando É. você faz isso, aí você pode ir para o seu lugar. E muitas vezes, gente, o nosso lugar, ele é muito menor, ele é muito pequeno, é A gente não difícil para quer, né? ele, a gente não quer, a gente chora quando a gente se reconhece arrogante, prepotente, egoísta. Eu já Todo estive mundo. ali, todos já estiveram ali, e é difícil, mas Exato. no nosso lugar pequenininho, a gente tem uma força excomunal. Enquanto eu Exato. tento ocupar outro lugar e tento salvar minha mãe, salvar meu pai, salvar meu irmão, meu marido, e fico nessa luta, eu não tenho força. Eu tento, 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 e o que, que eu vou colher? Só ingratidão. Porque a pessoa, na alma, se sente desrespeitada por eu estar ocupando esse outro lugar. Então, esse é o Hum, processo, essa é a forma de olhar, né? No caso da entendi. pergunta para esse ancestral, que talvez esteja assim ou assado, né? A gente não consegue, a gente só pode É, trabalhar e olha, nossa. A partir faz do nosso muita olhar, né? diferença quando a gente Sim. diz, ok, cheguei no meu limite,
e agora eu vou tentar realmente me transformar. Fazer. Faz muita diferença, tudo muda. Exatamente. Que E o que lindo. você falou dessa cascata, essa transformação, enfim, não sei se a gente pode chamar de transformação, de cura, mas ela acaba atingindo, né, os antepassados, né, e os próximos, né, acaba tendo uma quebra ali, né, também. Você não vai passar aquilo, né, à frente. Então, tem cura, né, de tanto para trás quanto para frente, vamos dizer assim, Sim. né? E é fundamental E é fazer isso, fundamental, porque exato. as pessoas perguntam, poxa vida, mas então por que que a vida fica trazendo, né, os padrões repetitivos? Então, eu tenho uma dificuldade com meu pai, eu vou para o meu emprego, meu chefe é igualzinho ao meu pai, aí eu arrumo um companheiro e ele traz a mesma questão do meu pai, e aí eu vou para o grupo de amigos e eu encontro uma pessoa que também traz. Então, poxa, isso é maldade? O que que é isso? Não. A gente entende que os sistemas eles têm esse mecanismo de trazer novamente Ah, aquela tá. dinâmica representando quem foi excluído, quem foi de alguma forma desrespeitado, para que agora Hum, eu possa olhar diferente. O que que acontece quando eu não olho? Vem para os meus filhos, para os meus netos, e assim vai. Então, os exato. filhos, geralmente os filhos menores de idade, eles manifestam algo que os pais não conseguiram olhar. É duro, é difícil, eu sou mãe É, e eu sei como sim, isso é injusto, todas nós. mas É é assim, assim, e cada filho traz algo diferente para você parar e falar: opa, peraí, não tem mais jeito, agora eu vou exato. olhar. E às Então é vezes eu isso. percebo que é através dessa relação com o filho que a pessoa traz A essa consciência consciência do padrão, para Sim, trabalhar. É. sim, né? porque dói demais ver É o nosso filho aí, sofrer. exatamente, E muitas vezes os filhos acabam desenvolvendo um amor inconsciente por aqueles que nós excluímos. Então é muito comum você ver um neto representando um avô ou uma avó que foi excluído. E aí vem o choque, porque muitas vezes essa mãe e esse filho começam a, né, a disputar, a brigar, e quando você abre o trabalho, você abre o campo, você vai olhar, esse filho, por amor àquele avô excluído, aquela avó, ele acaba trazendo alguns padrões trazendo, repetitivos, entendi. padrões comportamentais, e trazendo o mesmo choque que a mãe tinha com os pais, para que agora ela possa olhar diferente, né? Olhar Que diferente. lindo. Olha, um caso muito comum, né, que eu vejo assim, que eu acho que é legal de exemplificar, é a traição, né? A traição Hum, é muito comum, corriqueira no trabalho, a gente vê isso. E o quanto que a gente vê o padrão, o seguinte padrão, a pessoa ela tem muita raiva de um pai ou de uma mãe que traiu e ela toma partido, né? Que é algo, tá. uma das coisas mais pesadas para a alma de alguém é tomar partido do pai ou da mãe, porque você vai para o meio desse relacionamento, ao invés de se manter no lugar de filhos, e aí você não tem força nesse lugar e você acaba excluindo. Mas Hum, enfim, isso acontece muito, a pessoa toma partido. Lá pelas tantas, ela encontra alguém que faz o mesmo com ela, então ela busca na multidão e acaba atraindo, não por acaso, um parceiro que também faz isso com ela, ou ela se vê traindo. E nos dois casos, a pessoa ela fica em choque, porque como isso está se repetindo? sim. E o Bert nos diz que é justamente para que agora ela, em outro lugar, seja de quem traiu, seja de quem está sendo traída, ela possa olhar para aquela questão lá atrás de um outro jeito, entendendo Ah, e entendi. enxergando a imperfeição e todas as fraquezas humanas e tudo aquilo, e saindo desse lugar do julgamento e indo para o lugar de filha, e entendendo que aquela Hum, traição não tinha a ver com ela, tinha a ver com o ó, casal, homem e mulher, e que ela, o amor do pai ou da mãe por ela, não são abalados por causa disso. Então, isso é uma dinâmica muito comum é, da gente ver no campo e exemplifica bem isso, né? Do quanto que quando a gente na vida vai para o outro lugar, para que tá. agora
a gente possa entender, especialmente se é a pessoa que trai, entender as coisas que acontecem, que de repente aconteceram com o pai lá atrás. Isso não quer dizer aqui, gente, que é certo, errado, traição. Eu não entro nunca no mérito do que é certo para cada um, porque Sim, eu só sei o que é sim, certo para mim. sim. Mas eu gosto exato. sempre de trazer isso, porque às vezes Uhum, muitas pessoas falam, nossa, mas ela está dizendo que é certo. Não, de jeito nenhum. Eu só estou atestando como acontece, como eu vejo no tá, trabalho, e é muito comum. entendi, entendi. Gi, você acompanha alguma pergunta aí? Tem Acho algumas que aqui. passou, acho que passou. Como Deixa eu eu ver queria se eu... mudar de lugar, acredito que meus pais, sim, foram os principais responsáveis, e com isso, meus irmãos são iguais a eles. Sofro por isso. É se Então, colocar no lugar do julgamento ali, né? é, a gente às vezes, a gente cria expectativas, né, de como deveriam ser os nossos pais, às vezes uma ilusão de pais perfeitos, e a gente tem dificuldade, né, para enxergar a humanidade e a imperfeição desses pais, né? Sim, De colocar na perspectiva da consciência que eles tinham, né? Quando a gente tinha sim, determinada idade de que aconteceu isso ou aquilo. E aí a gente acaba indo para esse lugar de muito julgamento, de muita mágoa, mas é um lugar que mantém a gente assim para o resto da vida. Então, o caminho é o inverso, né? O caminho é olhar e ficar em paz, ok. Por alguma razão, foi assim. E eu tá. agora escolho olhar para a minha história de um outro lugar para tomar a força dela, não apenas a dor, porque senão eu sigo vinculado só pela dor. E toda a parte Exatamente. boa dessa história, porque tudo bem, a gente pode dizer, ai, não é boa, mas todo aprendizado é bom. Então tem um aprendizado aqui para mim que se eu não tomo, se eu não pego a força dessa história difícil, eu repito no meu relacionamento, eu repito com os meus filhos, eu repito em outros lugares e eu não consigo sair disso. Então, se trata de olhar e falar, ok, o passado não vai mudar, o que foi Uhum, aconteceu e eu agora escolho fazer as pazes. Eu posso. E é muito engraçado, gente, que é assim. Eu fiz também a formação em pedagogia sistêmica, né? E a professora Ellen Vieira da Fonseca traz muitos casos assim bem graves, né? De crianças com pais presos, pais assassinados, pais que mataram, enfim, casos bem difíceis. E ela diz, eu fico até arrepiada quando eu lembro disso, que o efeito que tem você olhar para essa criança e dizer assim, independente do que o seu pai fez, ele tem um lugar no meu coração. Você pode uhum, amá-lo. A hora que você diz isso, é quase como se a criança tivesse uma permissão que na alma ela já tem essa ligação profunda. Por mais que a personalidade e o ego entre no julgamento e nessa questão, fica uma briga interna, porque existe sim, um amor profundo, uma exato. ligação profunda. Então é quase como você dizer, relaxa, você pode amar o seu pai como ele é, independente dele Uhum, estar certo ou errado. E ela conta esses casos, e são inúmeros, assim, a criança que está tendo muita dificuldade na escola e de repente ela pronto, agressiva, violenta, porque a hora que ela fala assim, ok, eu posso amar o meu pai? E ela tem a história linda, a metáfora do fio invisível que conecta os corações. E às vezes eu uhum, uso isso. E a gente pensa que só com criança, não é só com criança. Quando você atende, às vezes, uma pessoa onde houve, por exemplo, alienação parental, né? E às vezes a pessoa já tem 60 anos e a pessoa ainda não se permite amar aquele pai ou aquela mãe. E de tá. repente, algo quebra e ela diz, ok, você percebe na hora que isso acontece, eu posso amar o meu pai do jeito que ele é, porque eu sou filho, eu não sou esposa, e eu posso olhar para ele com os olhos de filhos e tomar dele aquilo que foi possível ele me dar, porque ninguém dá, né, o que não tem, né? Exato. Então, isso é uma chave que muda em qualquer idade. E aí a Ellen diz que o nosso coração está ligado ao coração dos nossos pais por fios invisíveis. E que por Sim, mais que a gente queira ou não, esses fios existem. Quando existem. eu, eu permito que essa energia volte a fluir de cada um desses fios,
eu me preencho. Então, se trata em última instância de se curar, né? Exatamente. E só complementando, eu fiz uma live com a doutora Vanessa Alfiero, uma juíza maravilhosa que eu amo. E ela trouxe, né, um caso no fórum de alienação parental, um caso difícil. E ela falou para a pessoa, né, para a senhora, ela disse, olha, é assim, porque ela falando, porque ele faz isso, ele faz aquilo, ele nunca fez isso, ele nunca fez aquilo, enfim, ela falou, olha, se eu pedir para a senhora fazer uma limonada agora para me servir, e a senhora só tem laranja, a senhora consegue? Ela disse, não. Então, ele também só dá o que ele consegue, o que ele recebeu. E é difícil para a gente, às vezes, entender isso, porque a gente não quer, a gente Não quer quer. o que não tem, A o que não gente, a gente existe. idealiza uma coisa que é aquilo, né? Sim, Ou a a gente gente tem uma quer. necessidade e de repente não vem daquela forma, né? Não vem. Quantas vezes a gente quer um pai, por exemplo, que dê mais contato físico, amor, carinho, Sim, abraço, exato. mas é aquele pai que a forma de amar e expressar é através dos bens materiais. E ok, Fazendo ele chocolate, aprendeu né? desse jeito. É. Exato, ele aprendeu desse jeito, né? E se a gente for Exato. olhar também historicamente, gente, tudo está mudando. Porque até bem É, pouco tempo atrás, o modelo da sociedade era que o cara ia trabalhar, via os filhos nos finais de semana brevemente e a mãe ficava ali cuidando. Isso num passado não recente. muito, Então, né? Recente, É, o exatamente. meu. Não muito então, distante. e É, se a gente olhar por esse prisma e a gente acredita que a gente herda os padrões repetitivos, bem, nossos avós tinham esse padrão. Então você exato, começa a entender de onde vem. E aí você muda o seu olhar, porque você fala, ok, meu pai está exato. expressando o amor do jeito que ele aprendeu, né? E Exatamente. olha que linda essa frase que eu peguei aqui do Bert, fala: aquele que não conhece a própria história tende a repeti-la. Então, Sim, quanta Exato. gente ficando com esse véu, né, nos olhos e não querendo olhar, não querendo, com medo de olhar. Muitas pessoas que eu falo, vai fazer uma constelação, eu acho que isso é sistêmico. Ela fala, não, eu tenho medo, o que vai Tenho aparecer? Mas medo. para você só vai Exato. aparecer o que você permitir, o que for para você naquele momento, não vai aparecer nada. Então, assim, o meu convite, Gisela, é que as pessoas olhem, né? Tenham coragem de olhar. Eu sei que cada um tem o seu tempo, que tem o seu despertar, mas assim, muitos sabem dos sintomas, sabem da repetição, sabem que precisa mudar algo, só que tem medo de olhar para trás, olhar para essa Exato. ancestralidade, ou para os pais, ou para os avós, ou para quem for, né? Exatamente. sim, E o quanto isso vai trazer liberdade, né? Autonomia, sim, né? De vida. sim. Você construir a sua vida, né? Sim, e a Ellen fala aqui uma coisa importante que ela me lembrou de um ponto. Ela diz: meus pais não sabiam expressar amor, não sabiam nos abraçar e nem dizer eu te amo. Quantos de nós não é tão carinhoso, amoroso, justamente porque teve pais que não conseguiam? Então, por oposição, eu Exato. aprendi através da dor a fazer algo. Então, quando eu começo a olhar e dizer, ok, então eu posso agradecer os meus pais porque através desse aprendizado eu me tornei uma pessoa muito amorosa. E aí você começa a ver tanta coisa. Então, aquele pai que foi tão repressor, e de repente, por causa dessa repressão, eu fui buscar e hoje eu luto pela liberdade, eu luto pelos direitos, enfim. Então, nada é por acaso. E se a gente Exato. conseguir olhar de uma forma mais respeitosa e amorosa, a gente consegue sim permitir que a semente da gratidão seja plantada. E quando isso acontece, a vida muda. Porque aí você não tem mais como olhar para ninguém sem enxergar o que aquela Exato. pessoa veio te trazer, né? E é Exato. muito Exato. importante. Exatamente. E essa Isso é a abertura, né? gratidão, É, essa É a abertura, gratidão, com certeza, exatamente. gratidão de se honrar, né? foi do jeito que foi e assim foi, E tá né? tudo bem, E né? tá A tudo gente fica bem. naquela ditadura do se fosse assim, se fosse assado, e por que comigo, né? Quando a gente fica na vibração do porquê comigo, a gente não aprende nada. A gente tem que Não, ir, tá o que fechado. isso quer É, me mostrar? Para quê? exato. Né?
Tudo tem uma razão, mesmo uma doença, um sintoma. Gente, quantas pessoas, né, não precisam chegar no ápice de uma doença grave para ter aquela ruptura, né, da casca, para a semente brotar, para a pessoa de repente ir buscar algumas coisas e ampliar o olhar e se transformar. Então, a vida traz e a gente não escuta na primeira vez. Aí traz de novo. E a Bem gente não escuta sutil. na segunda. Vem bem sutil. Vai Aí vai vindo. trazendo. E vai trazendo. E vai trazendo. E acho importante também trazer que não é porque você constelou que tudo se resolveu. De jeito nenhum. Isso é o Não é mágica. Isso é levantar o tapete. Agora você está vendo o que está embaixo dele. Porque antes é trazer cobrindo. consciência, né? Sim. É o despertar da consciência. É então agora eu entendo de onde vem esse meu padrão e agora eu trabalho nele. E é um processo. Tem pessoas que chegam para ser atendidas e elas dizem, bom, então você já me diz o que eu tenho que fazer amanhã? Eu falo, olha, não é bem assim. Não é bem assim. É um processo interno. Porque vamos supor que você, na constelação, veja o quanto você está com posição invertida com a sua mãe, né? Sendo mãe da sua mãe, desrespeitando, não valorizando. E aí você faz um movimento, a pessoa consegue realmente fazer, porque eu não faço nada. Eu só facilito, depende da pessoa conseguir. E foi feito ali, todo mundo se emociona e tudo mais. E aí a pessoa acha que aquilo já está resolvido e amanhã começa a fazer do mesmo jeito que sempre fez. Sim, exato. Ou escreve uma carta linda para a mãe, reconhecendo tudo, da boca para fora e continua olhando para ela de um lugar do superior, mesmo, entendi. se achando melhor, se achando mais culto, mais inteligente, mais tudo, né? Isso não adianta nada. Nada. Então, assim, é um processo. Eu, com certeza, já testemunhei, presenciei pessoas que na mesma hora tiveram resultados assim, importantes, sim, mas a grande maioria é um processo, ali é o começo, é um despertar. E muitas vezes a pessoa nem constela, mas só de conhecer o olhar sistêmico e perceber dentro dos 3 pilares que algo não está ok, a pessoa já começa a corrigir e já tem um ganho enorme na vida dela. E até por isso que eu e o Bruno fizemos, né, uma série de lives explicando a teoria, porque essa teoria por si só já é uma ferramenta. Já você já saber que existem 3 pilares, você já se perceber rompendo com um deles e corrigindo isso. Muitas vezes eu recebo mensagens de pessoas que nunca constelaram comigo, que nunca fizeram nenhum curso, mas porque viram um vídeo, resolveram aplicar e aí vem me contar. E é lindo isso, né? Exatamente. E é esse o nosso convite para o dia 21. Eu e a Jana não somos consteladoras, eu sou terapeuta transpessoal, Jana traz o olhar da psicologia, mas tem uma pessoa que vem fazer um exercício sistêmico, né, para a pessoa olhar, né, e trazer de alguma forma ali a força da ancestralidade. Aí o que ela vai fazer depois, né, com isso, se ela vai constelar, se ela vai para terapia, aí só que é a escolha dela, como você disse, né, são escolhas. Exato. Mas é esse olhar, esse é o convite para o dia 21, né? A pessoa ter essa experiência, porque às vezes muito ouve, vê lives que também resolvem, porque eu fico com aquela, sabe, vem um monte de insight quando eu te escuto, quando eu escuto outras facilitadoras em constelação, mas nesse dia é experienciar um pouquinho desse olhar sistêmico. Exatamente. Começar essa abertura, né? Esse despertar, enfim. Porque para cada um, acho que a Gisela falou bem, para cada um é um tempo, é um processo, né? Não dá para colocar aqui, vai demorar tanto tempo. Impossível, gente. Tem gente que desperta e às vezes coloca aquilo em prática de uma forma, né? Parece que só estava esperando uma coisa. E tem gente que tem um processo mais lento, então... mas é importante, né? Esse olhar. E eu queria aproveitar,
tem gente perguntando, né, o que é constelação. Então, acho que a gente já começou sem falar o básico e eu queria explicar rapidamente, se a gente tiver um tempinho. É um trabalho vivencial, onde a gente vai acessar aquelas questões que a gente carrega num campo de memória familiar, num campo energético, num campo morfogenético, e que quando a gente nasce, a gente de alguma forma é aspirado a viver certas lealdades inconscientes, certas dores e dificuldades que os nossos ancestrais tiveram. Então, toda vez que alguém foi excluído, seja por que motivo for, isso gera uma marca no sistema. E aí, muitas vezes, nós estamos vivenciando as dores dessa pessoa excluída e nós nunca nos sentimos à vontade em nenhum grupo e a gente sente que ninguém gosta da gente, a gente sente rejeição, por exemplo, né? Estou dando aqui só um exemplo. Sim, e aí, sim. de repente, você vai conseguir acessar tudo isso. A forma de acessar é através de um trabalho fenomenológico, energético. Muitas pessoas confundem, acham que tem a ver com alguma religião, e não tem. Ele é um trabalho espiritual, mas ele não está relacionado a nenhuma religião específica. Ele vem muito mais do campo da física quântica, da epigenética, da energia, do que de qualquer religião. Então, as pessoas que estão ali, elas vão representar pessoas da sua família, do seu sistema. E elas vão sentir no corpo. E é impressionante, porque às vezes a pessoa tem até o trejeito da sua irmã, que está lá na casa dela, vendo televisão, e ela está representando ali. Então, é algo realmente que deixa a gente surpreso, espantado, do tanto que é possível acessar profundamente. E aí, então, aqui a gente está falando do trabalho. E a gente falou, durante toda a live, da teoria que embasa, porque existe toda uma filosofia sistêmica desenvolvida por Bert Hellinger, que traz, né, onde se baseia esse trabalho, por que acontece esse padrão, de onde vem esse padrão, o que aconteceu lá atrás, né? Então, aí a gente começa a entender melhor. E eu aproveito para dizer que lá no meu IGTV eu tenho essas lives explicando cada uma das questões mais importantes dessa teoria. A gente fez isso, né? Eu e o Bruno Borges Queiroz, que é o meu parceiro no Projeto Constelar, porque a gente acredita que quanto mais a gente traz esse conhecimento para as pessoas, mais elas conseguem, de alguma forma, também se abrirem para o trabalho. Sim, porque exatamente. muitas vezes não é de cara chegando no trabalho, às vezes precisa dessa... né? E eu vi que algumas dessa pessoas... introdução, desse despertar. Sim. Exato. E muita gente colocou aqui. Sim, algumas que pessoas você falou. perguntaram, o @Gisela com 2 Gisela L's, Constela, tudo junto. Exato. Então tem no IGTV e tem também no YouTube. Mas é fantástico, quando a gente sente o chamado para esse caminho, transforma a vida, porque transforma o olhar e a gente amplia e vira realmente uma filosofia de vida. Linda. Exatamente. É uma muito lindo esse olhar. Ela me arrepia, assim. Eu acho que é um olhar tão bonito e tão significativo, assim, de cura mesmo. Então, a Jo perguntou se pode fazer à distância. Pode fazer, sim, online. Sim, quero aproveitar e convidar quem quiser. Amanhã nós teremos à noite pelo Zoom, a partir das 20 horas, 2 vivências de constelações. Então, quem quiser só mandar mensagem e aí eu coloco na lista e amanhã envio o link. Na verdade, assim, para quem nunca viu nada, às vezes é um pouco confuso ver uma primeira constelação. É maravilhoso. Mas tem outras pessoas que já na primeira vez se encantam. Então, assim, cada um tem um jeito. E eu gosto também de trazer, gente, que é assim, se esse caminho não te tocou, não te chamou, tá tudo bem. Todos os caminhos que levam para esse amor, para esse olhar inclusivo, para esse olhar ampliado, que sai desse julgamento. Também é ilusório achar que a gente nunca vai julgar. A gente vai continuar julgando, mas a gente precisa se perceber. Exato. A gente precisa se perceber nesse lugar e diminuir a velocidade com a qual a gente se centra novamente. Então, essa é a meta. Né? Então, eu gosto de trazer também que tem que ressoar na alma
para que a gente Exatamente, tem que possa... tocar. Tem que tocar, né? Tem, Tocou com a minha certeza. e Ah, transformou. tocou a minha, tocou a da Ju. Com certeza, com Ah, que certeza. delícia, que delícia. Quanto Muito bom. aprendizado, Gisela. Obrigada. Eu que agradeço, é uma Muito, delícia estar muito. aqui falando com vocês sobre ancestralidade. É Ah, que muito bom. delícia. E eu queria concluir assim, né? A gente fala da ancestralidade e é muito importante, mas existe algo também muito importante antes disso, né? Que é o dizer sim para tudo aquilo que a gente traz, porque dentro de nós, nessa mistura perfeita, existem muitas questões, né? Que não são nossas e que a gente está colada nessa energia e que às vezes a gente quer arrancar a força. Então, eu vou dar um exemplo recente que uma pessoa me escreveu, disse: eu tenho uma raiva ancestral, eu tenho uma raiva que se manifesta e eu fico muito chateada porque eu sou uma pessoa amorosa, eu sou uma pessoa assim, mas de repente eu sou tomada pela raiva. E eu disse à pessoa e digo aqui, né, seja a raiva, seja o medo, seja a violência, seja o que for, né? Eu Uhum. disse para ela, se a gente tenta excluir com todas as forças, isso cresce, isso toma conta de Exato, você. exato, é. Então, o primeiro movimento sistêmico é dizer sim. Eu não compreendo, eu ainda não sei o que essa raiva quer me mostrar, mas eu digo sim, porque quando eu digo sim, na mesma hora o meu corpo relaxa. E quando o meu Exato. corpo relaxa, eu me abro para perceber o que está por trás. Então, diga sim para você. Aquela coisa que te incomoda, que você repete do seu pai, que você repete da sua mãe, e você fala, puxa vida, eu critiquei tanto e estou repetindo. E tô Fala repetindo. assim, por enquanto eu ainda preciso disso, mas eu digo sim para que no tempo certo eu consiga me despedir disso, mas com respeito e amor. Então é Exato. diferente. Parece que não faz diferença Nossa, nenhuma. faz todo Muito. sentido. Faz toda a diferença. Então é um Faz mantra muito. diário. Eu digo Exatamente. sim para isso, pelo tempo necessário. Então essa é, acho que é a mensagem que eu queria deixar, porque Lindo. mudou muito para mim, muita Que coisa. mensagem. Que Sim, mensagem. quando você diz Mensagem de sim, você peso. diz sim à Sim, para a abundância, sim vida, para à você, para a prosperidade, você família. É, diz sim às infinitas possibilidades, você diz sim à Você sua diz vida, sim né? para você. a- Porque exatamente. quando a gente nega o nosso pai, a gente nega a nossa mãe, a gente nega todo mundo, a gente também nega a gente. Porque nós somos Exatamente. eles, nós somos exatamente Exato. eles, né? É o barro do Exato. qual nós somos feitos, é isso. Então, Exatamente. comece por Exatamente. dizer sim, mesmo que você não queira saber de constelação, não queira saber do olhar sistêmico, diga sim para isso e fala, tá bom, Comece por com enquanto eu esse. preciso, você quer Exatamente. me mostrar algo, eu aceito e eu dou um lugar no meu coração. Exatamente. Digam Lindo. sim. Digam sim. Meninas, Adorei. gratidão por tudo. Eu vou ter que sair porque eu vou entrar numa Gratidão. live. Convido vocês a Gratidão, participar de uma gratidão, meditação agora. E se vocês Gratidão. quiserem ficar aí, eu vou me retirar. A Gisela, gente está gratidão, viu? finalizando. gratidão, Jana querida, foi um também. prazer. Gratidão. Um beijo enorme. Obrigada, Ju. Obrigada. Beijo. Gisela, muito obrigada pela sua contribuição, pela sua generosidade tamanha, por esse amor compartilhado aqui. Foi sensacional. Muito Imagina, obrigada. querida. Eu que agradeço e queria saber mesmo se você vai deixar gravado. Vou. Pode Tá deixar, ótimo. Então, porque tá muitas bom? pessoas perguntaram, então Com certeza. agradeço. Um beijo a todos que Imagina. vieram aqui. Gratidão e até a próxima. Gratidão. Até a próxima. Beijo no coração. Tchau, tchau.